Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva que vocês estão acostumados. Assim como sabem também que a cada edição a gente recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E com a proximidade das eleições, logicamente, o programa Assunto Cidade pretende esmiuçar ao máximo aí a questão eleitoral, tentando oferecer para você, a telespectador, o maior volume de informações possíveis, assim, aqui no programa e também aos sábados na edição do jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Você está acostumado já aí a ler pelas redes sociais ou pegando seu exemplar nas bancas. Cada edição a gente recebe um convidado especial e hoje o nosso convidado especial é o engenheiro Adilson de Jesus, aqui do meu lado, e agradeço aí por achar um espaço na sua agenda. Já era difícil como super secretário, agora como candidato do PMDB, então está ficando mais difícil ainda, uma agenda, logicamente, aí com os seus partidários. Obrigado pela presença, Adilson. Valdir, eu que te agradeço aí mais uma vez a oportunidade, junto aqui com os nossos amigos, para a gente bater esse papo, atualizar todos os assuntos. E é sempre gratificante estar aqui com você, né? A sua audiência é uma audiência muito boa, faz com que os assuntos cheguem até os nossos munícipes. Isso é gratificante. Então, dentro da agenda, a gente sempre ajusta aí, é um prazer estar aqui, Valdir. Eu agradeço. Sábado, inclusive, houve um encontro já bastante recheado de lideranças regionais, estaduais do PMDB, né? Foi um super encontro aí, né? Foi um encontro regional do partido do PMDB, né? Junto com as lideranças. E tivemos aí a grata surpresa aí das pessoas que puderam vir aí nos prestigiar. Bater um papo, atualizar, todos os pré-candidatos, né, tanto do partido do PMDB quanto do partido do PMN, também foram convidados a estar no evento. E tivemos algumas lideranças do partido, né, e isso demonstra como o PMDB está fortalecido, como o PMDB tem se preocupado, né, em todas as regiões, e no estado de São Paulo está muito forte, né. Tive aí a honra de ter a presença do pai do nosso deputado estadual, Jorge Caruso. Ele não pôde vir porque ele estava em Presidente Prudente também, num encontro regional, e ele veio, pediu para que o pai viesse, mandou um grande abraço aí para nós, e cada vez mais as lideranças do PMDB se colocando à disposição. Tivemos até o deputado Baleia também, que é o nosso líder agora nacional do partido, do PMDB, mandou uma mensagem, quer dizer, todo mundo com a preocupação de fazer com que o PMDB seja atuante, vai ser o partido forte no momento, estamos aí com o nosso presidente, e o PMDB está numa luta de fortalecer o partido, fazer o maior número de candidatos, inclusive driblar essa crise aí. Então, o PMDB se uniu no momento para valorizar e vencer essa dificuldade nacional. Então, foi muito bom, a quantidade de pessoas também foi expressiva, todo mundo ali, todo mundo com a mesma sintonia, né? Então, está de parabéns aí os pré-candidatos, o pessoal que pôde nos prestigiar, os deputados que não puderam vir, mas mandaram uma mensagem num vídeo para que a gente pudesse passar para todos os presentes. Então, foi um belo evento, foi gratificante aí participar desse evento. A impressão que dá para quem não está no meio, assim, não é candidato a nada, assim, eu participo, acompanho quase todos esses encontros, até em função jornalística e tudo, parece que é um momento de acender a tocha, né? Eu saio, depois dali, daquele encontro, cada um faz o seu encontro, depois que sai o encontro, o negócio pega fogo, né? Então, na verdade, a gente está aí na nossa pré-campanha, né? Então, tomando todos os cuidados necessários, mas realmente, todo mundo que estava ali sentiu super importante, empolgado, né? Porque viu a união das pessoas, viu a força do partido, né? Os presidentes também, o presidente Newton, também o Cláudio, o presidente do PMN, estava presente. E isso é o que os pré-candidatos precisam, é saber que tem uma coisa, os partidos estão fortalecidos e com o único objetivo, né? Preparar agora a pré-campanha para, quando estiver no período eleitoral, período da campanha mesmo, está todo mundo numa sintonia boa aí, perfeita, e foi o que demonstrou o nosso encontro, né? O momento atual da política brasileira parece que coloca o PMDB num momento de alto astral, né, Lúcio? Olha, esse tempo que eu tenho acompanhado, que eu pude estar junto com o PMDB, já deu para ver o histórico do PMDB, principalmente no Guarujá. O PMDB foi um partido que teve seu comitê sempre atuante, independente do período eleitoral.
O Nilton tem feito um trabalho brilhante aí na presidência do partido. Eu acho que isso demonstra também o que a gente está encontrando a nível estadual e federal. E o PMDB é um partido que vem crescendo, sempre cresceu, né? É um partido que sempre ficou ali, participando tanto do governo, de todas as ações. E hoje o PMDB ele está em destaque e ele está com esse desejo de melhorar o que foi, né? O que assim a população achou que devia ser. O PMDB deveria assumir esse momento difícil, né? É um momento super delicado, mas o que está mais gratificante é ver o empenho e a união dos companheiros do partido, as lideranças. Então o propósito agora é a gente, para essa eleição aí, fazer uma diferença, para que realmente continue essa motivação, essa coisa gostosa que está dentro do PMDB para vencer a crise e a gente acompanhar e fazer com que tudo dê certo, né? Deu para sentir a empolgação da prefeita Antonieta também no sábado, com a campanha já que já começa. Então, a prefeita sempre participando do PMDB ali, ela foi muito, assim, ela acabou fazendo o cerimonial, ela que fez todo, como tinha várias lideranças, várias autoridades, ela acabou dando a palavra e provocando, andando para lá e para cá, quer dizer, ela foi perfeita lá também. Eu fiquei feliz de ver a felicidade da prefeita dentro do PMDB e participando desse evento aí. A composição da chapa não passa desses dois partidos, em princípio? Ou ainda há negociações? Não, há negociação, nós estamos, né, pronto foi o PMN que veio com o PMDB, e nós estamos trabalhando aí mais 2 ou 3 partidos. Eu estou fazendo esse bate-papo, está caminhando muito bem, então em breve aí nós temos aí nós devemos ficar aí com 5 partidos aí, junto com o PMDB, PMDB mais 4, PMDB mais 5. Então tem sim, vai ter novidades ainda aí. Até a convenção nós vamos trabalhar também em outros partidos aí, né? Inclusive o futuro vice, né, na sua chapa. O vice vai ser a pessoa que a gente vai deixar no final, né, para decidir. Pode ser até de um partido, pode ser até de uma pessoa do próprio município. A gente vai analisar direitinho a questão do vice. Nosso vice, com certeza, é uma pessoa que vai ter importância no governo, então realmente o vice vai ter função. Então ele vai ser uma pessoa que ele vai vir para agregar, vai vir para somar e também para dar resultado aí nos próximos anos, né? Uma coisa que ficou bastante claro assim, é o caráter institucional que o PMDB tem dado à eleição, ao período eleitoral, inclusive com a realização da prévia, onde o PMDB abriu para que todos os pretendentes, né, a vaga de candidato a prefeito pudesse se qualificar, e também o apoio das lideranças estaduais, né? Então, a prévia foi uma novidade. Há 20 anos no estado de São Paulo não existia uma prévia no partido, né? E o Nilton foi a pessoa que colocou isso como proposta, foi aceita pelo diretório, pelo executivo, pelos companheiros do partido. Eu tive a grata satisfação de participar da prévia. Eu acho que a prévia ela demonstra, né, que foi escolhido, a pessoa que foi escolhida está preparada para assumir nos próximos anos aí. Então a prévia para mim foi mais uma vitória, né, e mais uma certeza de que nós estamos no caminho certo. Isso a prefeita Maria Antonieta ela aprovou, apoiou, mas ela não interferiu, né, deixou com que o partido comandasse a questão da prévia, e assim o partido decidiu e foi posto em votação, e foi a pessoa que o partido elegeu para dar prosseguimento no processo, né? Então, eu tive a grata felicidade de continuar, o partido se fortaleceu, né? Diferente do que muitos poderiam estar preocupados, uma prévia pode rachar o partido, uma prévia é perigosa, mas a sabedoria dos companheiros do Guarujá fez com que isso não fosse uma verdade, né? O que fortalece, inclusive, esse apoio das lideranças estaduais. Eu vi recentemente, você teve na sede do diretório estadual do PMDB, sendo recebido lá pelas principais lideranças. Então, eu tive aí a semana passada, eu fui participar de uma reunião lá da executiva do PMDB de São Paulo. Estava presente lá o deputado Baleia, né, que é o nosso líder. O Caruso também estava presente, como outras autoridades do PMDB. E o governador Fleury, eu vi uma foto. O governador Fleury também estava lá.
e muito, por sinal, um professor aí que deu umas dicas e orienta tudo que for preciso. E lá na própria reunião todo mundo ficou, né, gostou da prévia e acharam que o Guarujá deu um passo super importante, demonstrou, né, que realmente o PMDB é um partido unido e que está fortalecido. Então isso só vem somar e cada vez me deixa mais tranquilo, né, de ter essa união para a gente caminhar e dar sequência no nosso projeto aí. O que está mais complicado, ser o pré-candidato do PMDB ou ser o titular de 3 secretarias? Está pior agora? Eu acho que os dois são os desafios importantes. Eu acho que ser secretário, como fui até poucos dias, para mim foi uma escola. Eu acho que eu precisava disso, talvez não de 3 secretarias, mas já demonstrou a capacidade, né, que a gente tem de aceitar o desafio e dar o resultado. Então, para mim foi super importante esses 3 anos e meio na vida pública, que era uma experiência que eu não tinha. Somar com a experiência pessoal da minha empresa, a experiência da empresa privada, e com isso fortalecer o currículo. Então, ter 3 secretarias não era fácil, não foram fáceis, como também a gente conseguiu driblar todos os desafios e tivemos o resultado. Nas 3 secretarias nós alcançamos os objetivos, aquilo que deu tempo, a última foi a curto prazo, né? Porém, tudo que estava parado, tudo que precisava caminhar, nós conseguimos caminhar. Então, tinha várias situações que se não tivesse corrido, não tivesse feito como precisava, como tem que ser feito sempre, o prazo tinha passado e a gente perderia aí, nós corríamos o risco de perder quase 40 milhões de reais de obra para investimento na cidade. Então, agilizamos o dado de 2015, agilizamos o dado de 2016. A cidade do Guarujá foi a única cidade, até uma semana atrás, era a única cidade da Baixada Santista que foi contemplada pelo dado de 2016. E a semana passada nós tivemos informação que é do estado de São Paulo. Então isso é mérito da Secretaria do Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, que entenderam qual é o nosso compromisso, né? Entenderam qual é a obrigação de um secretário, de quem está ali no poder público e tem dar resultado para a cidade. Então, as 3 secretarias não foram fáceis, mas deu para a gente ajustar e tivemos resultado positivo, porque falar é fácil, né? Mas a gente não, nós conseguimos demonstrar todos os desafios que foram colocados como secretário, todos eles a gente conseguiu o resultado positivo, né? Tanto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, quanto nas operações urbanas e quanto na infraestrutura. Tem coisas para fazer? Tem muita coisa para fazer. As pessoas que assumiram a minha cadeira lá estão preparadas para dar sequência, né? Então isso eu fiquei tranquilo no sentido de sair, porque também não sairia tranquilo se eu não tivesse atingido a minha meta e se eu não tivesse conseguido deixar alguns legados para a nossa cidade. E agora eu torço para que quem ficou lá, que eu tenho certeza que vai continuar, vai fazer com que as coisas que a gente pôde participar, pôde idealizar, que se realize, né? Então, foi difícil. E agora, como pré-candidato, também não está sendo fácil. Estamos com a agenda cheia, estamos trabalhando bastante, estamos se preparando aí, porque, como todo mundo sabe, né, é uma eleição curta, rápida, e que acho que vai precisar ter muita inteligência. Então, estamos aí aplicando o que a gente sabe fazer de planejamento, de construção, porque tudo é uma construção, né? Sem dúvida. Tudo é uma obra, né? Tudo é uma obra, e essa vai ser mais uma obra que com certeza vai alcançar resultados positivos. Você estava falando dos 40 milhões, que é a questão do verbas do DAD, né? Esse dinheiro que vem de fora, muita gente pode até não entender direito, né? Se não houver um trabalho interno, a elaboração do projeto adequado, e eliminar todos aqueles entraves burocráticos ali, o processo fica parado lá e o município perde a verba, né? Eu acho que a raiz principal foi deixar a saúde financeira da prefeitura em dia no que diz respeito no aspecto tributários, né? Então, quitar a dívida que tinha aí de fundo de garantia, as dívidas, porque sem essas dívidas quitadas você não tem as certidões necessárias. Então,
Isso foi, acho que, o grande feito aí do governo atual, foi justamente habilitar a prefeitura para que ela pudesse participar desses convênios. Então, o do governo dado, todos, né, que a gente conseguiu agora pegar nos últimos anos, foram viáveis. Porém, é claro, isso foi feito nos bastidores, né, aquilo que não demonstra que a população não tem conhecimento, mas é onde se injeta o esforço, o dinheiro e a capacidade de programar financeiramente os pagamentos, que foi uma das coisas que a prefeita Maria Antonieta exigiu do seu secretariado. Com isso, aí vamos para o projeto. Então, a Secretaria de Planejamento, né, que nosso amigo Damin, com toda a sua equipe, né, que tem seu mérito todos, correram para preparar todos os projetos e, dentro daquilo que é disponibilizado para o município, você cria-se os projetos e as demandas. Então, parte para as demandas, foram feitas todas as planilhas, tem específico para cada setor, então você tem que fazer a adequação aonde vai implantar a infraestrutura, da onde está vindo a verba também, né? Isso é feito, foi feito, manda-se para o governo aprova, e aí a gente entra no processo licitatório, né, nosso, que também dá todo aquele trabalho, os 90 dias que precisa para viabilizar, mas agora, recentemente, foram assinados tantas as empresas que o DAD 2015, para o 2016 e para o Parque da Montanha. Então tem muita obra aí para começar esse ano, que é mérito dessas equipes todas, né? Também tem a CEINFRA, porque a CEINFRA recebe, depois de tudo isso pronto, ela que prepara o edital. Então são várias secretarias, né? Tem a Secretaria Jurídica que também dá o seu parecer, depois vai para contrato, vai para compra. Então assim, é toda uma equipe. Então isso demanda muito tempo e demanda esforço e uma sintonia boa, porque senão realmente perde o prazo. Você destacaria um ponto positivo ou talvez até negativo em cada uma das 3 secretarias, assim, durante essa sua passagem? Olha, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi uma secretaria, a gente, quando nós assumimos, foi com 2 objetivos principais. O primeiro foi colocar e viabilizar a questão do aeroporto. Então, assim, tecnicamente falando, né, eu fui chamado a participar do governo por uma questão técnica, não foi política, né? E o primeiro desafio era justamente dar sequência, e já tem o Dário Lima, né, que sempre trabalhou a questão do aeroporto, mas ele precisava de mais um reforço, mais uma pessoa para que a gente equalizasse isso. Então o aeroporto foi o primeiro desafio. E também o segundo foi o grande congestionamento que tinha em 2013, né, em janeiro, que precisava de uma logística inteligente, precisava fazer um planejamento e agregar todas as autoridades para que pudesse, em conjunto, né, terminais, CODESP, polícia, Artesp, todo mundo do segmento, uma única linguagem. E nós fizemos esse trabalho de articular em 2013 e fomos felizes, né? 2014, 15, 16 não tivemos mais congestionamento. Teve também uma questão de engenharia que foi, junto à CODESP, né, dar sequência no projeto da perimetral, viaduto na linha férrea. Isso tudo estava em condições de serem feitas, mas se a gente também não correr atrás, se a gente não ficar incansável ali, né, 24 horas cobrando, o pessoal vai priorizando outras coisas e não dando a atenção que precisava para o município. E tivemos o sucesso também, né, viabilizou o viaduto da via férrea, viabilizou a primeira etapa da perimetral, e agora, recentemente, estava questionando muito os ministros de portos para dar sequência na perimetral. E a equipe que está lá vai continuar fazendo isso, porque isso é um compromisso, a prefeita tem feito essa cobrança muito grande. E depois surgiu, né, no meio do caminho, surgiu o Poupa Tempo, veio para a gente acabou, tinha o Poupa Tempo, a prefeita questionando o governo porque ela queria trazer o Poupa Tempo e não tinha uma secretaria ainda que tinha puxado, eu quero fazer o Poupa Tempo, e eu fiz isso. Pedi para a prefeita deixar o Poupa Tempo na nossa secretaria, até porque é desenvolvimento econômico, né, então tem tudo a ver. Ela confiou mais esse trabalho e nós também tivemos sucesso nisso. Então, e teve outras ações junto ao comércio, junto a ambulante, a capacitação de pessoas, a nossa agricultura familiar, que era uma coisa que nós tínhamos no Guarujá, mas ninguém sabia que existia. Praticamente escondida. Não... Escondida, quieta, não tinha, o pessoal não era valorizado, não participavam do governo, e hoje nós estamos aí em destaque, né? O pessoal está trabalhando, deu uma outra vida para eles, para os agricultores, e
estamos aí trabalhando fortemente nisso. O caminhão do peixe também, quando eu assumi, o caminhão do peixe fazia um único bairro e ainda estava numa questão que precisava ter, sabe, um gás e estava quase assim, sabe, será que dá certo, será que não dá certo, né? Aí a Betinha da assistência social me procurou, falou, olha, eu gostaria também que você me ajudasse a fazer viabilizar. Você vê, hoje a gente atende 10 bairros, é sucesso total. E com isso foi crescendo a desenvolvimento. Então, eu acredito que o desenvolvimento econômico, nós fizemos muitas coisas, todas elas já com resultado. O aeroporto está aí, nós estamos já em fase, mais ou menos já há vários dias já com o edital no mercado. Já tivemos, a semana passada, a gente já tinha 130 empresas que fizeram consulta no nosso edital. O edital já? 130 empresas já consultaram o nosso edital. 130 empresas que podem vir a se qualificar para ser responsáveis Exatamente. Então, essa pesquisa, essa consulta identifica o quê? Que realmente o nosso aeroporto é um objeto de interesse das grandes construtoras, curiosidade, especulação, expectativa de que o aeroporto, quer dizer, o fato da pessoa consultar já demonstra que o aeroporto tem uma coisa especial. Então, assim, claro que não vão ser 130 empresas que vão entregar a documentação ou participar do processo, mas provavelmente entre elas devem surgir em consórcios, mas são pessoas que realmente têm muito interesse que o aeroporto aconteça. Isso eu não acredito, eu não me lembro de outro... isso que não é um número normal, né? Eu não acredito em outro processo. Na minha época isso não aconteceu, não sei se em outras situações teve alguma obra no Guarujá de tamanho interesse que foi o aeroporto. E esse é um número certo, é um número real. Isso a semana passada a gente já tinha 130 empresas que já tinham consultado o nosso processo. Então, assim, diferente do que muitos dizem, né, que o aeroporto é mais uma conversa, nada disso. O aeroporto foi feito, toda a documentação foi muito bem preparada, tecnicamente muito bem elaborada. Tivemos aceitação e aprovação da Secretaria de Aviação Civil com grandes elogios, entendeu? E isso aconteceu tudo com responsabilidade, foi essa dedicação e aquilo que a gente sabe fazer, né? Trabalhar com cronograma, trabalhar com programação. E é lógico, a parte de comércio ainda tem muito a fazer, né? Eu acho que principalmente o nosso grande comércio aqui de Vicente Carvalho ainda precisa ter olhos, quer dizer, precisa continuar a trabalhar, ter os comerciantes junto com a gente e cada vez mais valorizar aqui o nosso comércio, porque é uma outra renda, que é o que a gente fomenta na cidade, valorizando, que é o que eu tenho certeza que o aeroporto vai trazer, vai melhorar esse comércio local aqui, principalmente aqui em Vicente Carvalho. Então, no desenvolvimento econômico, tem esse balanço. Operações urbanas, que foi a segunda que eu assumi, infelizmente eu tive um 2015 difícil, né, de orçamento, de contratações, contratos que foram vencidos de zeladoria e de tapa-buraco. Aí você precisa remanejar tudo isso de novo. Só fui conseguir viabilizar a tapa-buraco em outubro para novembro. Zeladoria não consegui em 2015, só fui conseguir agora em 2016. Então, foi feito muita coisa, atendemos bastante situações na cidade, mas ainda tem muita coisa para fazer. Acho que a gente já chegou num ponto, não diria ideal, mas de bom para ideal. É lógico que eu preciso trabalhar ainda iluminação, tem várias coisas que precisa fazer na zeladoria. E na obra, é uma secretaria que trabalha a partir do momento de um convênio, a partir do momento de uma aprovação, mas também precisava que a gente colocasse o que estava ali parado há muito tempo, com grandes chances de não viabilizar nenhuma obra para esse ano. Então nós tivemos que ter uma atenção especial. Então eu acredito que desenvolvimento econômico e portuário e infraestrutura, eu alcancei mais do que o combinado, mais do que o desejado. Então eu saio satisfeito e conhecedor e sabendo que precisa muito mais. E operações urbanas faltou, mas eu acho que ainda a equipe está aí, está preparada para continuar. E operações urbanas é manutenção, não adianta. O mato cresce todos os meses, chove. A gente estava agora recentemente com uma boa etapa de tapa-buraco feito, choveu de novo aí 15 dias, já danificou outra vez. Então, assim, operações urbanas trabalho, não é rotina. Você vai fazer sempre, não é que você foi lá, cortou uma praça, acabou, não precisa mais cuidar da praça. Então, isso é zeladoria, é limpeza, e ela é constante. Mas
tem um monte de ideias boas aí para a gente melhorar a zeladoria também. Essa questão da zeladoria que acabou virando motivo de lhe tornando muito alvo, né, nesse começo de campanha, por conta da zeladoria estar sendo feita em 2016, que coincidentemente é o ano da eleição. Então, na verdade, eu não vejo a zeladoria como ponto fundamental para uma campanha. A zeladoria que eu falo, ela é uma coisa constante, ela é obrigação de quem está no poder, e não é ela que vai dizer que o prefeito é melhor ou não. Nesse governo se priorizou, por falta de orçamento, acabou se priorizando algumas coisas, foi dada uma atenção especial na educação, porque era necessário que fizesse algumas intervenções, que melhorasse a qualidade do ensino, melhorasse a condição das crianças nas escolas. Melhorou muito a questão de creche, você vê, é um número de, eu vou arredondar aqui, 500 com 4.100, então assim, num período de 7, 8 anos. Então, teve muita coisa que foi realmente feita e alguma coisa tinha que ser sacrificada, né? A saúde também, as USAFAs que foram criadas, que são de excelente qualidade, e acabou sacrificando a zeladoria, que agora está sendo feita. Então, como eu falei, o mato cresce a cada 60 dias. Eu não iria iniciar a roçada de praça em fevereiro se o meu objetivo era atingir o período eleitoral, né? Então, estão falando, você já ouvi falar isso, mas acho que é tudo no momento certo. E lá atrás a gente já dizia que só ia conseguir viabilizar a zeladoria no orçamento de 2016. E foi assim que foi feito. Então, eu acho que a zeladoria é uma pauta que tem que funcionar, a coisa tem que acontecer normal, não é isso que vai diferenciar, que vai deixar uma cidade melhor, dependendo de quem é o seu administrador, entendeu? Sem dúvida. Nós temos que olhar o que está sendo feito, o que foi feito, né, em alguns setores, porque coisa boa todo mundo acostuma, né? Você imagina antes você tinha escolas que não tinham ar-condicionado, hoje todas as salas são climatizadas. Você vai num posto de saúde hoje, ele é climatizado. E antes não tinha isso. Só que quando você passa a ter uma qualidade dessa, você esquece como era antes. É o caso de uma rua pavimentada. Você está lá cheio de buraco, barro, aí pavimentou, daqui a pouco você já acostumou, aí você reclama, lógico, da iluminação, você vai reclamar de uma guia que está torta. Então, a gente gosta disso, né? A gente acostuma com coisa boa. Então, eu acho que tem muitas coisas que foram feitas, situações que não se divulga, né, que foi necessário fazer, que é como poder ter as certidões, sabe, um trabalho em cima da IMURG, que foi uma empresa que foi ficada esquecida, durante esse período foi praticamente quitado toda a dívida que a IMURG tinha, mas isso não está na pauta, isso ninguém fala, entendeu? Então tem muita coisa que foi preciso fazer que qualifica o governo, que está aí atuante, entendeu? Entendi. Eu vou fazer um intervalo com você, mas eu queria deixar uma pergunta no ar para responder no segundo bloco. Muita gente fala que o aeroporto é também mais uma questão eleitoreira e que já foi dito aqui, inclusive no programa, que o aeroporto, na verdade, as pessoas olharem, vai ficar pronto daqui a 5, 6 anos, que vai estar funcionando. Eu vou deixar a resposta para o intervalo comercial, a gente volta já com mais um bloco do Adilson Jesus. Fica com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos.
garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o engenheiro Adilson de Jesus, ele que até pouco tempo comandava 3 secretarias municipais ligadas aí a serviços públicos, obras e desenvolvimento econômico e portuário, e hoje se qualificou como pré-candidato a prefeito pelo PMDB do Guarujá. O Adilson, no primeiro bloco, fez um balanço aí da sua atuação nas secretarias, com os pontos positivos e aquilo que eventualmente enfrentou mais dificuldade, mas desafios que foram vencidos, que, como eu disse, o qualificaram a ser escolhido aí pela maioria dos militantes do PMDB como o pré-candidato a prefeito. Eu deixei uma pergunta no ar. Já foi dito aqui no programa como o aeroporto tem sido o assunto aí dos últimos tempos, aí, de modo positivo, ou às vezes de modo crítico, né? Muita gente, já foi dito inclusive aqui no programa Assunto Cidade, o aeroporto, na verdade, é uma propaganda que, na verdade, só vai estar funcionando daqui a uns 5, 6 anos. Já foi dito, inclusive, que o próximo prefeito não vai pousar na base aérea, no aeroporto civil metropolitano. Queria que você respondesse. Bom, primeiro, eu gostaria de saber quem falou isso, qual é o conhecimento técnico, qual é o conhecimento de ter acompanhado de perto o processo que uma pessoa que vem aqui e fala um negócio desse. Eu poderia falar, a prefeita poderia falar, o Dário Lima pode falar, porque eu acordei vários dias, eu e o Dário, saindo daqui 4 horas da manhã, para fazer um bate e volta em Brasília, para tirar uma dúvida e para questionar um processo. O aeroporto só não está sendo construído já nesse momento, porque no governo da Dilma, ela levou mais de 1 ano para aprovar e autorizar a nossa outorga. Então, assim, eu jamais teria a capacidade de criar um cronograma para chegar agora, no mês de julho, de junho, e dizer que o aeroporto vai acontecer. O meu objetivo era ter feito isso há 2 anos atrás. Eu queria hoje estar lá já fiscalizando a obra do aeroporto. Só que demandava. Eu mesmo conheci de 3 a 4 ministros da Aeronáutica, da Aviação Civil. A troca dos ministros. Você não faz ideia, Valdir, a nossa frustração de ter que sair daqui para Brasília e começar toda a história de novo. Às vezes na viagem mudava o ministro. Não, para você ter uma ideia, nós saímos daqui especialmente para falar com o ministro novo que tinha entrado naquela semana, fazia 15 dias, para contar para ele toda a história de novo, dizendo que a gente precisava da outorga para que eu pudesse iniciar o processo nosso de trabalho. Como é que eu vou provocar uma CETESB, como é que eu vou provocar uma modelagem do aeroporto se eu não tenho nem a outorga que me dá o direito de... Eu precisava desse documento. E a gente levou mais de 1 ano para conseguir esse documento. Tudo certo. Precisamos esperar a presidente Dilma anunciar 270 aeroportos e lá dentro, lá no governo federal, eles identificarem que o nosso aeroporto era prioridade 0. Nós ouvimos isso do ministro. Nós ouvimos isso do atual presidente Michel Temer, que eu, inclusive, eu quero sempre agradecer. O Michel sempre foi um grande parceiro da prefeita. Tudo o que nós pedimos, todas as vezes que nós precisamos dele, ele estava pronto para nos ajudar. Então, como que pode ser um processo eleitoreiro se eu não tinha noção de que eu ia perder 1 ano para ter uma outorga, que eu ia ter que conhecer 3, 4 ministros para que fosse viabilizar? O grande sucesso nosso foi que as diretorias não mudaram. Mudava-se o ministro, mas toda a parte inteligente, a engenharia, todo mundo que acompanhava o nosso processo continuava. Então, nós não perdemos o timing das negociações.
quando eu falo negociações, é questão técnica, né? Ajustar o processo, ajustar o nosso projeto. Pra você ter uma ideia, nós saímos de 250 mil metros quadrados de área, no primeiro convênio, que era um estudo antigo, para 1.553.000 metros quadrados. Isso não nasceu do dia para a noite, ninguém deu um presente para o Guarujá. Foi os estudos que nós tivemos que fazer para ver qual era a necessidade real. Inicialmente, o projeto antigo de outros governos, né, que antecederam a Antonieta, desapropriava 300, 400 residências em Vicente Carvalho. Como é que a gente ia viabilizar o aeroporto com um impacto social desse? Então nós tivemos que voltar para trás, fazer todo um estudo novo, para que não tivesse esse impacto social. Porque provavelmente, se houvesse esse impacto social, a prefeita tinha recuado. Ela não ia permitir que o aeroporto criasse esse transtorno na cidade. Foi feito estudo, foi feita modelagem, foi feito todos os cuidados. Tanto é que o nosso processo todinho está aprovado pela Secretaria de Aviação Civil, está endossado pela Força Aérea. Então, não tem. Então, a pessoa vir aqui, sentar aqui, sem ter participado de nada, eu posso dizer para você, dessas pessoas que eu citei, outra pessoa que teve em reunião com a gente lá foi o deputado Beto Mansur. Então, das pessoas que eu posso citar aqui que tem conhecimento é o presidente Michel Temer, Beto Mansur e o prefeito Dário. Foram as pessoas que saíram daqui para ir para lá. Então, eu não vejo ninguém com a condição e nem com a habilidade de chegar aqui e discutir o projeto do aeroporto. Fica pronto antes de 5 anos? Claro que fica, não tenha dúvida que vai ficar, você pode ter certeza. Uma coisa também, a gente acabou avançando no primeiro bloco, uma coisa que você citou no primeiro bloco, que chamou a atenção, a questão da EMURG, que é uma empresa de economia mista, para quem não sabe, já foi importante aí no engrandecimento dessa cidade, e que acabou cercada de dívidas e paralisada e entrou em processo de extinção. Ele falou que algumas dívidas estão sendo equacionadas, né? A maior parte das dívidas estão sendo equacionadas. Aí ele pergunta, é possível ver a EMURG trabalhando de novo no Guarujá? Eu acho super interessante, porque hoje a gente tem a maioria dos contratos da prefeitura todos terceirizados. E é como eu falei para você, a gente sofreu com a queda orçamentária por se tratar de empresa terceirizada. Então, a empresa terceirizada, ela faz o serviço completo. Então, ela entra com equipamento, mão de obra e material. Uma vez que você tem algum problema licitatório, a empresa se recusa a continuar o contrato, você perde esse tempo. Eu me lembro, né, é como eu falo, não era da vida pública, então eu não sei dizer detalhes. Mas a EMURG era uma empresa que prestava serviço, a nossa usina funcionava em função da EMURG. Então, agora, com o que nesse governo conseguiu se fazer a nível diminuir essa dívida e habilitar novamente, eu vejo sim, eu vejo grandes chances da gente ter a EMURG atuando novamente. Com a possibilidade de redução desses custos, né? Eu não tenho dúvida, pode ela não ser a força que ela tinha antigamente, né? Eu não sei exatamente até onde ela atuava, eu sei que ela prestava vários serviços, até de pavimentação na cidade, mas eu vejo naquele modelo, dentro da nossa realidade hoje, sim, eu não tenho dúvida, eu acho que a gente precisa ter os dois lados. Nós não podemos ficar órfãos de empresas só terceirizadas, né? Até porque eu não tenho nada contra a empresa terceirizada, porque eu conheço e sei que muitas das vezes a terceirizada viabiliza mais do que a nossa necessidade interna. Mas eu acho que são duas, tem que ter os dois. E uma empresa terceirizada, ela tem a saúde dela, ela pode a qualquer momento também ter seus problemas. E vai gerar na prestação de serviço, que foi o que aconteceu na zeladoria. O Parque da Montanha está lá, está parado, está cheio de problema, porque a empresa que ganhou o processo licitatório, que cumpriu todas as metas para ser habilitada, a empresa no meio da construção quebrou. Quebrou, deixou a prefeitura numa condição difícil. Você não consegue tirar uma empresa e colocar outra, não existe isso. Não é fácil assim. Não é permitido. Então você precisa encerrar todo o processo que você tinha e abrir um novo processo licitatório. O que aconteceu com isso? O roubo que está acontecendo lá. Então, tinha uma situação bem satisfatória no Parque da Montanha que hoje reduziu, voltamos para trás. E escapou da mão da prefeitura. Isso porque ela não tem esse poder de cuidar de uma empresa, que essa empresa seja saudável até o final do seu compromisso. Todos nós sabemos que a empresa que ganha uma obra da prefeitura, ela tem por obrigação de
ter uma condição financeira para suportar todas essas necessidades, né? Então ela entra com material e mão de obra, então não dá para ela ficar vinculada só ao pagamento da prefeitura, ela tem um compromisso, ela tem um prazo para entregar a obra, e lá aconteceu o inverso, a empresa tem a sua situação precária no meio da obra, fechou, quebrou, a empresa parou, literalmente parou, foi embora com todo o equipamento, com o seu pessoal, e aí ficou vulnerável todo o empreendimento lá, né? A visão da população é só de uma obra parada, abandonada, e logicamente que a culpa acaba recaindo sobre o administrador local, né? Então, isso acarretou para a gente aí N situações. Tem a Secretaria da Habitação também, que é a secretaria que cuida, a CEINFRA, ela fiscaliza e acompanha, mas escapou da mão. A empresa parou, simplesmente parou, não teve um tempo para chegar até o final do compromisso, ela já teve um problema durante a obra ainda demandava mais um período para terminar, e isso ficou para a gente lá. Tentamos criar segurança, tentamos criar todo o mecanismo para evitar o vandalismo, mas não foi possível. A gente não conseguiu, com os nossos recursos, encarar o vandalismo externo. Então, infelizmente, perdemos, a gente estava pronto, coberto, com caixilharia, uma situação bem fácil para terminar. Hoje está sem caixilho, está sem telhado, entendeu? Então, infelizmente, tivemos esse transtorno. E aí, ela interfere com todos os processos, né? A gente ia transferir as pessoas que estavam numa situação de risco para lá, dar uma condição melhor para a população, qualificar melhor as pessoas, e o processo que era para estar pronto, temos aí mais 1 ano e meio ou 2 ainda para terminar, né? Dá para consertar mesmo assim? Dá para consertar, nós vamos retomar de novo. Não vai terminar nesse governo, o próximo governo vai continuar o processo de construção, mas dá sim. Tem a perda, né? Teve um prejuízo aí, mas com certeza não vamos desistir desse projeto, porque ele é muito importante para a cidade. Tá certo. Bom, Adilson, eu queria agradecer, infelizmente tem o tempo limite do programa, mas aqui, deixa o espaço para você dar a última mensagem e falar do seu trabalho, que tem feito aí como esse aqui, esse foi um trabalho do PMDB, né? É o nosso formativo Atitude. O nome já é forte, né? Atitude. É isso que o PMDB tem, é atitude, é o que vai continuar tendo. Foi muito bem... E o Michel Temer na capa, hein? O Michel Temer na capa. Aqui atrás, na última capa, nós temos outras lideranças, né? Deputado Baleia, nosso líder. Tá fora aí, né? Uhum. A nossa senadora, Marta Suplicy. Caruso. O deputado Caruso, né? Que são as lideranças do nosso partido aí, do PMDB. Internamente, você pode olhar aqui, tem todos os nossos pré-candidatos, né, a vereadores aí, que vai formar essa chapa, por sinal uma chapa brilhante, e foi muito bem escrito, foi muito bem desenhado. Eu recomendo aí o tal de Valdir aí, né? Como jornalista responsável, é minha praia, essa é minha praia. Parabéns, olha, foi muito bem recebido esse informativo, você fez um excelente trabalho aí. Obrigado, um trabalho profissional que faço com prazer. Queria deixar um espaço para você dar uma última mensagem, e a gente nós temos, logicamente, aí ao longo da campanha, da pré-campanha e depois da campanha, mesmo curta, a oportunidade de conversar mais vezes sobre temas tão importantes aí para o futuro da cidade. Proposta do programa sempre de levar mensagens propositivas para os telespectadores. Eu quero agradecer, mandar um abraço aí para todas as pessoas que estão nos acompanhando, aos amigos do Valdir, aos meus amigos, e dizer que nós estamos nesse processo de pré-campanha e vamos ter aí muito sucesso com tudo isso. Deixar já avisado aqui, dia 31 de julho vai ser a nossa convenção, então todos aí estão convidados a participar. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Valdir. Obrigado a você, Adilson, pela presença, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, uma nova edição do Assunto Cidade. Até logo a todos.